Recording is on. Bom, Aí, pessoal, pessoal, todos os arquivos que a Andrei vai mencionar, né, a gente vai encaminhar depois ao final da apresentação, né, dessa reunião, né, para vocês terem mais clareza, né, ou poderem ler alguma coisa, né, se instruir melhor, além das informações que ela vai repassar. bom, então vamos falar um pouco sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico de Rio Pardo de Minas. O plano está sendo elaborado no âmbito do projeto Sambas, que surgiu a partir de uma parceria entre a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, e a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Então, a FUNASA firmou um termo de execução descentralizada, onde ela é responsável pelos recursos financeiros para a elaboração dos planos, e a UFMG é responsável por elaborar esses planos. E a gente tem os municípios que a gente está trabalhando como apoiadores institucionais. O que isso quer dizer? Que a gente precisa do suporte do município para desenvolver as atividades que são presenciais. Por exemplo, a gente vai fazer visitas no município, vai precisar ir nas comunidades rurais, vai precisar ir nas infraestruturas de saneamento básico. A gente precisa do suporte do município para acompanhar a gente, mostrar onde ficam as coisas, como chegar, né, nas comunidades rurais. Também a gente vai ter alguns momentos que precisa de mobilizar a população, por exemplo, a audiência pública para poder aprovar o Plano Municipal de Saneamento Básico. A gente também conta com esse apoio para chamar a população para participar. Outro tipo de apoio é em relação também ao repasse de informações, né? Quanto mais informações o município passar, melhor fica a qualidade do plano para vocês aí, que é um benefício grande para o município. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a importância do plano aí para vocês. Aí, dentro do projeto Sambas, a gente tem 30 municípios no total, sendo que a gente dividiu esses municípios em 3 anos de projeto. Aí, no caso de Rio Pardo de Minas, acabou que a gente até antecipou um pouco a elaboração, que era para começar em janeiro. Só que, em função da pandemia, a gente teve que remanejar um pouco o nosso cronograma. No ano de 2019, nós trabalhamos com 6 municípios, que eles foram considerados municípios pilotos, onde a gente trabalhou com 2 municípios do sul de Minas, 2 do norte de Minas e 2 do Vale de Jequitinhonha. Aí, esses 6 planos já foram todos aprovados em Câmara, já estão todos instituídos nesses municípios. Aí, a gente tem 12 municípios do segundo ano de projeto. Desse segundo ano de projeto, a gente está trabalhando com alguns municípios que estão próximos aí de vocês, como, por exemplo, Taiobeiras, Grão-Mongol, Porteirinha, que são municípios aí da região. E aí, os municípios do terceiro ano, a gente iniciaria somente em janeiro, como eu disse. Porém, como os municípios do ano 2, a gente teve que adiar as nossas visitas de campo por causa da pandemia, então a gente começou a elaborar os do município do terceiro ano para a gente conseguir concluir os do segundo ano, né, fazendo todos os momentos que a gente precisa em campo para ter produtos, né, planos municipais de saneamento básico de qualidade, e, ao mesmo tempo, a gente conseguir cumprir o nosso cronograma em relação aos municípios do terceiro ano, que são os que o município de Rio Pardo de Minas faz parte. Aí, em relação aos municípios do terceiro ano, a gente até teve um município que, por enquanto, a gente ainda não sabe qual que vai ser, que está dependendo da FUNASA, e, por enquanto, a gente tem confirmado esses 11 municípios. Os municípios do terceiro ano, a gente tem Rio Pardo de Minas e Novo Horizonte, que são da região norte de Minas, e os demais são de outras regiões de Minas Gerais. E a previsão de conclusão da elaboração dos planos dos municípios do terceiro ano é em fevereiro de 2022, ou seja, em fevereiro de 2022 é previsto que a gente tenha uma audiência pública para aprovação desses planos. Aí eu vou falar um pouco agora sobre a nossa equipe. Nós temos vários consultores, cada
grupo de consultores é responsável por 2 municípios do ano 3 e 2 municípios do ano 2. Aí, no caso meu e do Gabriel, nós somos diretamente responsáveis pelos municípios do ano 3, Rio Pardo de Minas e Novo Horizonte, e do ano 2 a gente está trabalhando com Botumirim e Mongol. E a nossa coordenação do projeto é composta pela professora Wendy, que é professora do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG de Belo Horizonte. Ela trabalhou também na elaboração do Programa Nacional de Saneamento Rural, que atualmente é conhecido como Programa Saneamento Brasil Rural. Também é uma parceria, né, da UFMG com a FUNASA, e atualmente a FUNASA executa nesse Programa de Saneamento Brasil Rural. Outra pessoa da nossa equipe é o João Luiz Pena, que é um engenheiro civil, que também já trabalhou em outros projetos grandes, como é o caso do SAMS, e a Rafaela Amaral, que é uma gestora ambiental com especialização na área de saneamento, e ela tem muita experiência com a elaboração de planos. Ela já elaborou mais de 50 planos, além dos planos dos SAMBAs, né, tanto de municípios do estado de Minas Gerais, como de municípios do sul da Bahia. Então, ela é uma pessoa, né, da coordenação do projeto que já é expert nesse assunto de elaboração de planos municipais de saneamento básico. E, assim, como eu comentei com você, né, com vocês, nós temos vários consultores que são responsáveis por municípios. No caso, eu e o Gabriel somos engenheiros ambientais, mas nós temos também na nossa equipe biólogos, cientistas sociais, gestores ambientais, engenheiros civis, geógrafos, porque a elaboração do plano de saneamento básico envolve uma equipe multidisciplinar, ou seja, pessoas de várias áreas, para conseguir fazer um documento bem elaborado, né, de qualidade. Então, assim, por mais que eu e o Gabriel sejamos os responsáveis diretos pelo plano de Rio Pardo de Minas, outras pessoas da nossa equipe também estão envolvidas na elaboração, né, do plano do município, e elas fazem as contribuições que têm relação com as áreas de expertise dela, né, as áreas que elas dominam. E para falar um pouco sobre o que é o saneamento básico, no Brasil nós temos a Lei Federal 11.445, de 2007, que define o saneamento básico como conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de drenagem e manejo das águas pluviais e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Então, esses são os 4 componentes do saneamento básico, né? E essa lei almeja a universalização do acesso, ou seja, que todas as pessoas tenham acesso a esses 4 componentes, né? Sejam elas moradoras da área urbana ou da rural, e também essa lei torna o município o titular dos serviços de saneamento básico, ou seja, o município que é responsável por esses componentes. Aí ele pode, por exemplo, terceirizar, né, a prestação de serviços, ter uma prestação de serviços indireta, como, por exemplo, é o caso do município, que a Copasa presta serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, mas, independente disso, o responsável, né, continua sendo o município de Rio Pardo de Minas. Uma coisa que eu gostaria de destacar também é que essa lei, recentemente, ela foi alterada pela Lei 14.026, se não me engano, foi no mês de junho de 2020, e ela, assim, ela foi atualizada, mas ela continua sendo a Política Nacional de Saneamento Básico aqui no Brasil. Dentro dessa Política Nacional de Saneamento Básico também define que os planos municipais de saneamento básico devem ser elaborados pelo titular do serviço, pelo prestador de serviço de saneamento básico. Aí entra aquela questão que o município é o responsável, né? E independente, assim, dessa
desse plano ser obrigado, ele é muito importante, porque ele é um instrumento de planejamento e gestão participativa do saneamento básico. Então, por exemplo, atualmente, nem todas as áreas do município têm acesso ao esgotamento sanitário, por exemplo, adequado. Então, o Plano Municipal de Saneamento Básico vai auxiliar o município a conseguir universalizar o acesso ao esgotamento sanitário, para que todas as pessoas do município tenham uma coleta, um tratamento adequado de esgoto, nem que seja por soluções individuais. Muitas vezes, por exemplo, nas áreas rurais, é muito comum a gente ter fossas rudimentares, né, para poder dispor esses esgotos, e essas fossas acabam sendo pontos de poluição do solo e, consequentemente, pode vir a contaminar o lençol freático, também pode contribuir, né, com a questão de mau cheiro, proliferação de doenças. Então, assim, é muito importante, né, que todo mundo tenha acesso ao esgotamento sanitário adequado, assim como os demais componentes do saneamento básico, né? Ter uma coleta de resíduos sólidos, ter uma água com qualidade adequada, né, para beber, que não vai causar nenhum risco à saúde da pessoa, né? Às vezes tem um acesso a uma água, mas essa água não é própria para consumo, né? Pode causar doenças relacionadas a falta de qualidade da água, doenças de veiculação hídrica, e também a questão do manejo de águas pluviais, que às vezes tem alguns pontos que, durante as chuvas, pode acontecer enxurradas, né, alagamentos, nas próprias áreas rurais, às vezes tem algum ponto no município que, no período de chuvas, as pessoas não conseguem transitar, né, não conseguem, às vezes, se deslocar para uma escola, para um posto de saúde. Então, assim, o saneamento básico é essencial para a qualidade de vida de toda a população do município. Uma questão do Plano Municipal de Saneamento Básico é que ele seja participativo, ou seja, que a população participe tanto da sua elaboração quanto da sua execução. Porque, como eu comentei sobre a questão do esgotamento sanitário, vai ter algumas localidades do município, o esgotamento sanitário vai funcionar melhor de maneira coletiva, né, que atenda vários domicílios. Vai ter outros que, às vezes, vai ser soluções individuais. Mas, para a gente chegar numa solução que vai ser adequada, que vai funcionar realmente, a gente precisa da participação da população. Vou dar um exemplo. Supondo que, numa determinada comunidade rural, estabeleça que se use um tipo de fossa séptica que precisa de uma manutenção, né, por parte do morador. Só que, às vezes, o morador não está disposto a ele mesmo fazer aquela manutenção. Aí, às vezes, o município vai lá, consegue um recurso financeiro, por exemplo, da FUNASA mesmo, né, que tem várias linhas de financiamento, várias linhas de recursos financeiros para áreas rurais, aí instale lá uma solução lá, um tipo de fossa na residência daquela pessoa. Só que aí, como demanda que ela faça gestão, né, faça manutenção, às vezes a pessoa não vai usar, vai preferir continuar jogando o esgoto dela lá numa fossa rudimentar, né, fazer um buraco no chão e continuar jogando os esgotos dela, às vezes até mesmo no curso d'água. Outra questão também da importância da participação. Às vezes uma localidade ainda não tem coleta de resíduos. Aí verificou que o caminhão da coleta, o carro da coleta, não consegue chegar lá por causa das estradas, e o ideal é que as pessoas levem aqueles resíduos para um ponto de coleta. Porém, se a gente não tiver essa conscientização, essa participação da população, ela não vai entender a importância dela participar, de levar o resíduo dela até aquele ponto. Às vezes ela vai continuar queimando o resíduo dela, enterrando, né, deixando lá no cantinho da propriedade, ao invés de levar lá para a coleta, para também levar para um local adequado, né, para um aterro sanitário, para um local de triagem dos resíduos recicláveis. Então, assim, envolver a
participação da população é muito importante para o plano funcionar na hora de ser executado e, ao mesmo tempo, também para não desperdiçar recursos financeiros, né? Que realmente todo recurso financeiro gasto ele seja bem usado lá no saneamento básico, realmente resolva, né, a falta de acesso daquela população. Um aspecto muito importante do Plano Municipal de Saneamento Básico também, que ele é condição de acesso a recursos do governo federal. O governo tinha estabelecido um prazo, né, para todos os municípios brasileiros terem seus respectivos planos de saneamento básico, postergou esse prazo já algumas vezes, e agora o prazo limite até dezembro de 2022. Então, assim, dentro do cronograma, né, de elaboração do plano de Rio Pardo de Minas no projeto Sambas, vocês vão ter o plano já aprovado em Câmara no mês de fevereiro de 2022, ou seja, vocês vão conseguir ter esse plano aprovado antes da data limite imposta pelo governo federal. E eu queria destacar nessa questão do acesso a recursos, a própria FUNASA, que além de estar financiando o plano em sua elaboração, depois que o município tiver o plano instituído, né, aprovado, virar uma lei municipal, vocês conseguem se inscrever em editais da FUNASA para tentar recursos financeiros, para poder, às vezes, construir um sistema de abastecimento de água, módulos sanitários, né, banheiros para as famílias que ainda não têm condições financeiras de construir, porque a FUNASA tem vários recursos financeiros para serem gastos no saneamento básico para municípios com até 50 mil habitantes, que é o caso do município do Pardo de Minas. Esse plano também, ele é muito importante que ele seja bem feito, bem elaborado, porque ele é para um horizonte de planejamento de 20 anos. Ou seja, depois que a gente tiver o plano aprovado, instituído lei municipal, todos os programas, projetos, ações dentro do plano, eles vão ser pensados para serem executados ao longo de 20 anos. Aí, o município vai conseguir pensar quais são as ações mais urgentes, né, aquilo que precisa ser feito assim que o plano for aprovado, e que pode ser um pouco mais para frente, que não é tão urgente assim, para conseguir, ao longo desse tempo, universalizar o acesso, que às vezes, em 1 ano, 2 anos, a gente não consegue resolver problemas que estão vindo aí de muitos anos atrás, né? Igual o caso de vocês são uma gestão nova no município. Eu tenho certeza que tem várias coisas aí que vocês já viram no município que poderiam já ter sido feitas por gestões anteriores. Então, assim, esse plano, ele não vai conseguir resolver em 1, 2 anos todos esses problemas que não foram resolvidos, né, ao longo do tempo. Mas, a partir da sua implementação, aos poucos, o município vai conseguir alcançar aquela meta de universalizar o acesso ao saneamento básico. E mais uma questão muito importante destacar que, como o plano é para um horizonte de planejamento de 20 anos, ele tem que ser feito pensando na população, no município, porque dentro desses 20 anos vão passar várias pessoas da prefeitura e o objetivo desse plano é que a população tenha uma melhoria da qualidade de vida, né, uma melhor saúde, porque investimento em saneamento acaba sendo uma economia de recursos financeiros gastos depois com saúde, que várias doenças são ocasionadas pela falta de saneamento básico. E também, considerando que esse plano é para um período de 20 anos, é importante que ele seja revisado de tempos em tempos, porque dentro de 20 anos podem mudar algumas coisas dentro do município. Por exemplo, pode, às vezes, se instalar uma atividade econômica nova, e com isso trazer uma maior expansão populacional do que era esperado, porque dentro do plano a gente faz, por exemplo, a projeção da população para 20 anos. Só que se tiver algum evento externo, né, alguma coisa que não era prevista, a população pode crescer mais do que esperado, por exemplo. Então, essa revisão buscando verificar isso e também até mesmo outras ações, que às vezes com o tempo podem surgir novas demandas,
ou então o município pode conseguir executar algumas ações antes do previsto, ou então tem alguma que precisa ser trocada, né, uma ação precisa ser executada primeiro que a outra, então é muito importante que essa revisão seja realizada. E recomenda fortemente que essa revisão seja a cada 4 anos, para estar condizente com o plano plurianual, né, que aí os recursos financeiros necessários para executar o plano vão estar lá previstos dentro do orçamento lá do quadriênio. Para a elaboração do plano, nós temos 2 grupos de acompanhamento. O primeiro é chamado Comitê Executivo. Ele é uma equipe multidisciplinar que tem caráter técnico e ele é formado por representantes de secretarias municipais, prestadores de serviços, instituições de assessoramento. Aí, por exemplo, nós já temos, né, um comitê executivo formado no momento, né, que vocês vão precisar verificar quais mudanças são necessárias em relação a esses membros, né, já que a gente está tendo uma troca de gestão municipal, mas geralmente nesse comitê executivo nós temos secretarias de saúde, educação, assistência social, né, que são secretarias com temas correlatos ao saneamento. Geralmente também nós temos a Secretaria de Meio Ambiente, que costuma ter várias atribuições relacionadas a temas voltados para o saneamento também. Secretaria de Obras também é muito importante, no caso, quando a prestação de serviços de manejo de águas pluviais, ou então de resíduos sólidos, esteja dentro dessa secretaria. E os prestadores de serviços, como é o caso da Copasa. E no caso das instituições de assessoramento, entra pessoas como o meu caso do Gabriel, né, que nós estamos trabalhando nessa elaboração do plano do município. Aí o comitê executivo, a principal função dele é operacionalizar as atividades de elaboração do plano, ou seja, fazer com que o plano seja elaborado dentro do conforme, as informações necessárias, como conseguindo fazer as visitas técnicas necessárias. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre as atribuições do comitê executivo, mas, em linhas gerais, a principal função dele é essa. O comitê de coordenação, ele já é um grupo formado por representantes da sociedade civil também, pode contar com instituições municipais, aí alguns exemplos, sindicatos de trabalhadores rurais, EMATER, o representante de conselhos, né, por exemplo, o CODEMA, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, representantes de comunidades tradicionais, às vezes tem alguma ONG no município, ela também pode participar, se tiver associação de catadores de materiais recicláveis também. É só, assim, alguns exemplos, mas esse grupo do comitê de coordenação, ele é mais amplo, né, como eu falei. Além desses representantes de sociedade civil, instituições municipais, conselhos, também pode contar com representantes do poder legislativo, né? Por exemplo, a gente gosta muito de convidar todos os vereadores que estão no município para participar desse comitê de coordenação, porque depois a gente vai ter um momento da audiência pública. Então, a gente conseguindo fazer com que esses vereadores participem de todo o processo de elaboração do plano, fica muito mais fácil deles chegarem lá na audiência pública já sabendo o que está escrito no plano, porque, como eu comentei, o plano é construído em parceria com a população. Então, é importante que esses vereadores acompanhem para, na hora que chega na audiência pública, às vezes eles não quererem que mude alguma coisa no plano que foi construído em conjunto com a população. Então, por isso que a gente gosta muito de convidar eles para participar desse comitê de coordenação. Também dentro do comitê de coordenação, a gente também tem representantes, né, do Poder Executivo, da Prefeitura. Os próprios membros do comitê executivo podem participar desse comitê de coordenação, também outras secretarias, às vezes, as secretarias que não são tão correlatas ao saneamento também
pode participar desse grupo, né, que tem interesse. E, assim, a principal função do comitê de coordenação é atuar como multiplicadores de informação. Porque aí, por exemplo, a gente tem alguns líderes comunitários dentro do comitê de coordenação. Aí esses líderes podem repassar para as outras pessoas das comunidades deles, dos bairros deles, o que está acontecendo, né, o que está sendo colocado dentro do plano. O comitê de coordenação também tem a função de fazer a leitura dos documentos que a gente foi elaborando do plano, emitir pareceres de aprovação, ou atestando que está tudo ok, ou se tem algum dado, né, às vezes a gente pode colocar alguma informação equivocada lá no plano, aí o comitê de coordenação pode apontar para a gente também o que precisa ser corrigido, revisado, mas, assim, é muito importante a participação de ambos os comitês para a gente conseguir ter um plano bem elaborado para o município. Dentro do plano, nós temos 7 documentos, né, que constituem ele. Aí, o primeiro é o produto A, que que a gente apresenta nesse produto A, questões voltadas para as atividades iniciais de elaboração do plano. Aí nós temos a nomeação do comitê executivo, né, quais são os membros. Nós fazemos também um mapeamento dos atores sociais locais, ou seja, os líderes comunitários, instituições municipais, conselhos municipais. Aí, a partir desse mapeamento dos atores sociais do município, a gente faz uma proposta de composição dos membros do comitê de coordenação, e o comitê executivo até nos auxilia bastante nisso, que às vezes indica para a gente quais instituições, pessoas no município que são pessoas ativas, que já costumam trabalhar com comunidade, já costumam representar, né, algumas pessoas, alguns grupos. Então, a partir desse mapeamento, desse auxílio do comitê executivo, a gente faz a proposta de formação do comitê de coordenação. E dentro também desse produto, a gente apresenta a setorização, porque como o território municipal é muito amplo e a gente trabalha com todo o território municipal, a gente se organiza em setores de mobilização, ou seja, a gente pega as comunidades, né, que são próximas umas das outras e forma como se fosse um núcleo, né? A gente vai ter uma comunidade principal, que vai ser como se fosse o centro daquele setor, e as comunidades que estão próximas. Porque, por exemplo, se a gente precisar fazer uma reunião com os líderes comunitários, aí a gente não vai conseguir fazer uma reunião individual com eles, mas aí a gente pode agendar, né, naquela comunidade central, e aí os líderes que são das comunidades vizinhas, eles vão para essa comunidade central, para a gente conseguir ter uma logística, né, adequada para poder ter esse momento de contato com a população. O produto B, ele já apresenta a nomeação do comitê de coordenação, ou seja, a gente vai ter um decreto, né, no momento certo, com todos os nomes dos membros do comitê de coordenação. Então, no produto D, a gente vai apresentar ele. Outra questão que a gente apresenta também é a definição da estratégia de mobilização, né? Quais vão ser os meios de comunicação usados no município para a gente conseguir mobilizar a população, e até mesmo para quando tiver alguma atividade que a gente precisa da participação do comitê de coordenação, quais são os melhores meios de contato, né? Se a gente precisar convidar o pessoal para audiência pública, às vezes vai ter algum local que vai ser melhor mandar mensagem no WhatsApp, outro local vai ser melhor falar na rádio, o outro vai ser ligar, o outro pode ser mandar um recadinho para o agente de saúde. Então, dentro desse produto B, a gente vai apresentar essas estratégias. Vocês estão conseguindo compreender bem, pessoal? A qualidade está boa, a chamada? Tá. Que ótimo. Qualquer coisa vocês podem falar, viu? Se tiverem dúvidas, também pode falar. Tudo bem. Aí, o produto C, a gente apresenta o diagnóstico técnico participativo.
Nesse diagnóstico, a gente vai apresentar toda a situação atual do município, né, em relação àqueles 4 componentes do saneamento básico e outras informações também que têm relação com o saneamento, como, por exemplo, informações sobre a saúde, sobre habitação, né, às vezes o município tem áreas de habitação de interesse social. Vamos falar também sobre a caracterização física, né, que a questão de hidrografia, aquíferos subterrâneos está muito ligada ao abastecimento de água. Vamos falar também sobre o uso e ocupação do solo. Então, o produto C, ele é um situacional da situação atual do município, né, do momento atual. Ele vai apresentar tudo que a gente conseguir identificar. Para a construção desse produto C, a gente precisa muito do apoio do município. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, para vocês se situarem melhor. Mas esse produto, assim, é basicamente o que tem no município hoje. O que tem de bom, quais são os problemas, as deficiências, quais são as comunidades, às vezes, que têm mais escassez hídrica, quais que não têm, questões desse sentido. Aí, o produto D, a gente chama ele de prognóstico do saneamento básico. A partir de tudo que a gente identificou lá no produto C, a gente vai começar a propor, apresentar, né, soluções tecnológicas que existem, que vão estar adequadas à realidade do município, né, para poder resolver todas as deficiências, as fragilidades identificadas no produto C. Dentro do produto D também a gente apresenta o cálculo de demanda, ou seja, ao longo desses 20 anos aí de elaboração do plano, qual que vai ser a demanda total para o abastecimento de água de toda a população? Qual que vai ser a demanda total para a coleta e tratamento de esgoto de todo o município? A demanda de geração de resíduos sólidos. Então, nesse produto D, a gente já vai começar a apresentar as metas, né, para alcançar as soluções, as demandas. E, como eu falei, esse produto D, ele está relacionado ao produto C. Então, quanto melhor a qualidade do produto C, melhor vai ficar a qualidade do produto D também. O produto E, por sua vez, ele apresenta os programas, projetos e ações, também baseado em tudo que está lá no produto C, tudo que a gente apresenta no produto D, a gente vai começar a estabelecer quais são os projetos e ações que o município precisa executar para conseguir resolver os problemas. Aí, supondo que tem algumas comunidades rurais que a água lá seja uma água salobra, né, que não seja muito agradável para ser consumida. Aí, dentro do produto, a gente pode pensar, por exemplo, numa ação voltada para a implementação de tecnologias de dessalinização dessa água, né, para ela ficar mais própria para o consumo das pessoas, né, para ficar com um sabor agradável para as pessoas consumirem. Só um exemplo, que eu ainda nem sei se existe esse problema no município ou não, que a gente ainda não tem todas as informações. Aí, dentro do produto também, uma coisa interessante que a gente apresenta são os valores financeiros, né, para poder executar as ações, e também a gente já apresenta algumas alternativas de financiamento que o município pode procurar, assim, tanto pelo governo federal quanto de instituições privadas. Tem muitas linhas de financiamento que são não onerosas, ou seja, o município não vai precisar ter nenhuma despesa do orçamento municipal, né? É um recurso que vai ser totalmente dado, né, ao município para executar aquelas ações. Então, a gente já indica isso no produto, que a gente sabe que esses recursos financeiros são muito importantes para o município conseguir executar o plano, e a gente sabe que, às vezes, o orçamento municipal pode ser limitado. Então, o ideal é que o município já esteja ciente das possibilidades para buscar, para conseguir pegar tudo que está no papel e executar, né, tirar do papel. Aí, o produto F, a gente apresenta os indicadores de desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico, que, em linhas gerais,
são indicadores para acompanhar se o plano está sendo executado dentro do tempo esperado, de acordo com o esperado, se está conseguindo executar as ações, se está conseguindo que a população fique satisfeita, né, com a execução. Então, é para verificar mesmo se está tudo dentro dos conformes, tudo dentro do planejado. E, por fim, a gente tem o produto G, que é a versão consolidada, né, do Plano Municipal de Saneamento Básico. Aí, esse produto G apresenta um resumo de todos os produtos anteriores, e a gente também, junto com esse produto G, a gente entrega para o município uma minuta de lei que vai passar por aprovação na Câmara Municipal para o plano ser instituído, né, oficializado por lei do município. Aí, com isso, a gente vai ter até a formação da política municipal de saneamento básico. Vocês têm alguma dúvida em relação aos produtos ou está tranquilo, pessoal? Não, na verdade, assim, só para tornar um pouco mais dinâmico, né? Quanto tempo falta para você concluir? Que aí a gente, para não ficar indo, parando, um momento específico para poder perguntar. Se for faltando pouca coisa para você concluir, você conclui e a gente faz as perguntas que a gente está anotando aqui. Se tiver faltando muito ainda... Não, então tá. Então a gente pode deixar para o final. Eu vou tentar ser o mais breve possível, que eu empolgo e vou falando. Mas a gente pode deixar para o final, então. E em relação aos produtos esperados, comentar com vocês que no momento a gente está elaborando o produto C. Esses produtos ainda a gente não elaborou ainda, a gente não... Porque ele depende da nossa ida ao município, né, para poder fazer esse mapeamento dos atores sociais, conversar com a população. E isso ficou um pouco mais para frente. Aí a gente começou com a elaboração do produto C, que é o diagnóstico. Aí a gente está trabalhando com dados que existem em fontes oficiais disponíveis nos sites do governo, né, de instituições, e também algumas informações que a gente recebeu do município até o momento. Aí, mais para frente também eu vou falar sobre essa questão do repasse de informações. E assim, sabendo sobre toda essa, como que funciona agora, mais ou menos, a elaboração do plano, os produtos esperados, eu queria destacar as atribuições do Comitê Executivo. Como eu falei, é muito importante para a gente, né, essa parceria, esse apoio institucional do município para a gente conseguir elaborar o plano. Aí, esse comitê executivo, ele tem como atribuição fornecer suporte técnico e disponibilizar informações e documentações necessárias para a gente conseguir elaborar os produtos. Também tem como função encaminhar a proposição de composição do comitê de coordenação para a publicação do decreto, né? Aí, igual eu falei, a gente vai no município, vai fazer esse momento de mapeamento de atores sociais, vai perguntar para o comitê executivo também sugestões de nomes, de instituições, né, listagem de conselhos que existem no município, e com base nesse contato inicial que a gente for tendo com a população, a gente vai fazer uma proposta, e aí o comitê executivo que vai ter essa responsabilidade de encaminhar para oficialização, né, por meio de decreto municipal. Quando a gente for fazer as visitas no município para verificar as instalações de saneamento básico e também as comunidades, os bairros, o comitê executivo acompanhar a gente, né, não necessariamente tem que ser todos os membros, mas às vezes o comitê executivo indica uma pessoa lá que pode acompanhar a gente, mesmo que não sejam os próprios membros. Quando a gente precisar fazer reunião, por exemplo, lá em um dos setores de mobilização que a gente vai formar mais para frente, às vezes viabilizar que a gente utilize uma escola, uma associação comunitária para fazer essas reuniões. Quando tiver que fazer audiência pública, né, de agendar lá na Câmara Municipal, para a gente conseguir fazer essa audiência. Quando a gente tiver também atividade de mobilização
O comitê executivo nos dá um suporte para convidar as pessoas, mobilizar para participar. Por exemplo, se tiver contrato de carro de som lá na prefeitura, o comitê executivo nos ajudar para que o carro de som rode nos locais que o melhor modo, né, de contato seja por meio de carro de som. Às vezes tem uma rádio no município, também dá suporte para a gente conseguir divulgar na rádio. Esse tipo de auxílio. Quando a gente enviar aqueles produtos lá que eu falei, produtos A, B, C, D, E, F, G, fazer a leitura dos documentos, né? Se tiver alguma questão que precisa ser alterada, alguma informação que não foi apresentada, deveria ter sido apresentada, o comitê executivo apontar para a gente. E, por final, também encaminhar a minuta de lei, o resumo executivo, né, para que seja aprovado na Câmara Municipal e virar a lei municipal instituindo a política municipal de saneamento básico e próprio plano. Aí, essas atribuições aqui da apresentação tem tanto na portaria que eu enviei para o Moisés, e também eu posso encaminhar essa apresentação para vocês depois, para vocês dar uma olhada, né, se ficarem com alguma dúvida, ou então quiserem consultar, aí depois eu vou encaminhar para vocês. Aí, como eu falei, nós já formalizando do comitê executivo, que o processo de elaboração do plano, ele deu por meio da assinatura de um termo de responsabilidade técnica, que é a oficialização da parceria entre o município, a FUNAS e a UFMG. Aí, logo após essa oficialização dessa parceria, a gente pediu para que o município fizesse a formação do comitê executivo. Aí, essa portaria, atualmente, nós temos esses membros do comitê executivo. Eu já fiquei sabendo que poucos aqui são efetivos, então eu creio que vão ter várias mudanças, né? Tem a Hilda, que estava representando a Procuradoria-Geral, o Igor, da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio, Valdemar, da Secretaria de Saúde, Geraldo Anísio, da Educação, Graciele, da Assistência Social, Geraldo Sampaio, também da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio, e como representantes dos prestadores de serviços, nós tínhamos o Alaeste, como da limpeza urbana, e o Ricardo Boni, da Copasa. E aí, como representantes da UFMG, eu e o Gabriel, né, que somos diretamente responsáveis pelo plano do município. Aí o Igor, dessas pessoas aqui, é o que a gente tem de contato, né, que ele atualmente é o coordenador do comitê executivo, então ele ficou responsável de correr atrás das informações que a gente precisa, né, de dar um suporte maior. Aí, pelo que eu conversei com ele, só ele mais um, que eu nem sei dizer qual que são efetivos. Então, eu acredito que vocês vão querer fazer várias mudanças em relação ao comitê executivo. Aí, oi? Não, só concordei. Tem que trocar muitos aí. Então tá bom. A gente já imaginava isso, que é normal, né, por causa da mudança de gestão, e mais ainda por sabermos que a maioria aqui não é funcionário efetivo. Então, são pessoas que nem vão ter vínculo mais com a prefeitura, né? Aí, em relação ao comitê executivo, as demandas que a gente tem para vocês é verificar quais são essas mudanças necessárias, né, quais nomes precisam ser trocados. A gente recomenda que vocês escolham preferencialmente servidores efetivos, porque depois que o Plano Municipal de Saneamento Básico estiver instituído, a gente propõe que o município crie um Conselho Municipal de Saneamento Básico. E, como eu falei, esse plano ele é para ser executado ao longo de 20 anos. Então, tendo os servidores efetivos que participaram da elaboração e, posteriormente, às vezes, participar desse Conselho Municipal de Saneamento Básico, a gente garante que pessoas que participaram do processo
vão estar lá na frente na prefeitura ainda. Mesmo que as gestões futuras sejam modificadas, né, ao longo desses 20 anos. Aí, por isso que a gente recomenda. Mas, assim, não é obrigatório. Se vocês quiserem colocar algum servidor que não seja efetivo, né, alguém comissionado, não tem problema. É só uma sugestão mesmo. Agora, uma questão muito importante é que esses membros sejam pessoas que realmente vão ter interesse, né, de contribuir para a elaboração do plano municipal, porque, como eu comentei com você, a gente trabalha com outros municípios também. E já teve municípios que, às vezes, uma pessoa só do comitê executivo, ou duas que realmente trabalhavam. Então, legal quando o comitê executivo, todo mundo participa, porque dentro do plano a gente tem informações de várias áreas. Aí, às vezes, aquela pessoa que está lendo, que está participando mais, ela tem muito conhecimento da área que é de competência dela, mas, às vezes, ela não tem muita informação, por exemplo, em relação à área da saúde, da educação. Então, assim, é importante que realmente todos os meus participem, porque aí cada um vai dando considerações sobre aquilo que ele sabe, aquilo que ele entende. E também ninguém fica sobrecarregado, né, quando tem várias pessoas participando. Uma questão, assim, em relação às secretarias que são atualmente representadas no Comitê Executivo, que vocês acrescentem o representante da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Estado, Transporte e Urbanismo, que a gente identificou em leis municipais, que essa secretaria ela é responsável tanto pela área de manejo de águas pluviais, quanto de limpeza urbana. Então, seria bacana ter alguém representando essa secretaria no Comitê Executivo. A segunda sugestão é que tenha um titular e um suplente para representar cada secretaria. Aí vocês especificarem isso na portaria, porque, por exemplo, a gente vai ter algumas reuniões com o Comitê Executivo. Aí, supondo que numa reunião, o representante lá da Secretaria de Meio Ambiente não possa comparecer, mas às vezes o suplente dele pode. Então, assim, para a gente conseguir que ou o titular ou o suplente sempre participe dessas reuniões que a gente vai marcar. Então, a gente recomenda, assim, que vocês tenham um suplente de cada uma também, que atualmente nós não temos isso de titular e suplente. E a gente também pede que vocês tentem publicar essa portaria já com as alterações dos nomes dos membros do Comitê Executivo já no começo de 2021. A gente sugere que isso aconteça até dia 6 de janeiro, porque, como vocês já confirmaram, vai trocar vários nomes. Então, para a gente não ficar com um período assim, sem ninguém trabalhando com a gente, ajudando a gente na elaboração do plano, que desde o começo assim, da gestão de vocês, já tenham essas pessoas que vão nos auxiliar na elaboração, para o plano não ficar parado, sabe? Aí, se vocês conseguirem oficializar essas mudanças até já 6 de janeiro, vai ser ótimo. E até por isso também que a gente já estava tentando conversar com vocês desde agora, mesmo que ainda não tenham tomado posse, para vocês já irem pensando nessa questão dos nomes. E não fica uma coisa assim, amanhã você já tem que saber quais nomes que vão compor o Comitê Executivo, que aí vocês conseguem pensar com calma, né, verificar quais pessoas que realmente vão ter interesse de participar, né, que vão conseguir dar esse suporte. Voltando na questão dos produtos, como eu comentei com vocês, a gente começou a elaboração por meio do produto C, é o primeiro produto que a gente está elaborando no plano. Aí a gente enviou alguns questionários para coleta de informações para o pessoal que é atual lá no Comitê Executivo. E o Igor ficou responsável de ficar cobrando, né, de correr atrás dessas informações, que às vezes tem informação que tem que solicitar para a Copasa, tem informação que é para a Secretaria de Obras, e por aí vai. Aí o Igor ficou responsável, mas ele relatou para a gente que ele estava tendo um pouco de dificuldade por causa dessas questões, que primeiro tiveram as eleições, né, que a gente solicitou esses
essas informações, esses preenchimentos dos questionários no mês de agosto. Aí, pouco tempo depois, a gente teria as eleições, o Igor falou que as coisas na prefeitura estavam meio, todo mundo focado nas eleições, e, posteriormente, ele está tendo dificuldade por causa dessa questão de transição de gestão. Então, nem tudo que a gente solicitou, ele conseguiu passar para a gente ainda. Ele está tendo muita dificuldade das informações que não são com ele, que não é ele que saberia informar, que ele precisa de ajuda de terceiro, sabe? Aí, os questionários que a gente encaminhou, um é chamado titular dos serviços, que eles têm, esse questionário tem informações gerais para a prefeitura responder, né? Por exemplo, legislações municipais, listagem das comunidades rurais, listagem dos bairros, informações sobre a Secretaria de Saúde, informações sobre as escolas que existem no município, calendário de eventos, né, que às vezes pode acontecer algum momento da elaboração do plano, a gente marca uma visita no município, aí a gente precisa saber quais são os calendários de eventos para não coincidir com acessos municipais, eventos municipais, apesar que no momento eu acredito que as coisas estejam um pouco paradas por causa da pandemia, né? Não deve estar tendo festas religiosas, essas questões que costumam reunir várias pessoas. Aí, dentro desse titular de serviços, a gente ainda não recebeu ele, porém, a gente até conseguiu achar bastante legislação no site da Câmara Municipal. Então, isso, de certa forma, deu para a gente adiantar um pouco, né? Mas esse aqui a gente ainda não recebeu informação, e tem muitos dados gerais. O questionário de prestadores de serviço de abastecimento de água, ele tinha que ser preenchido tanto pela Copasa quanto pelo município, porque tem localidades que não são de responsabilidade da Copasa, né? Aí o pessoal da Copasa, a gente já teve que conversar com eles em outros momentos, porque o município aí faz parte da regional de Janaúba, né? E a gente também trabalha com outros municípios que são da regional de Janaúba. Aí a gente tem um histórico com eles, que geralmente eles demoram para dar retorno das informações. Eu até tenho ligado bastante lá em Janaúba para poder cobrar, e o pessoal estava previsando enviar para a gente antes do Natal. Hoje mesmo, o encarregado da Copasa ligou para mim, né, lá de Janaúba, para me tirar uma dúvida que ele estava tendo durante o preenchimento. Então, a gente está com a expectativa de receber as informações que dependem da Copasa hoje ainda ou amanhã. Só que, além dessas informações, a gente também precisa que o município forneça do sistema de abastecimento de água que não são responsabilidade da Copasa, que às vezes no distrito, áreas rurais, o município que atua aí com abastecimento de água. Aí nós temos também o questionário de prestados de esgotamento sanitário, né, que é a mesma coisa, tem a parte que é de responsabilidade da Copasa. E aí, no caso, se no município tiver sistemas de esgotamento sanitário que forem implementados pelo próprio município também, precisa passar essas informações para a gente. No caso dos prestadores de serviços de resíduos sólidos, a gente recebeu algumas informações, só que a gente ainda não tem tudo. E prestadores de serviço de manejo de águas pluviais, a mesma coisa. Mas, assim, ao todo, são esses 5 questionários que a gente encaminhou. E, por enquanto, a gente tem um pouco de informação de resíduos sólidos e de águas pluviais, que foram parcialmente preenchidas. Só que tem algumas informações que ainda não foram contempladas. Aí, Gabriel, se você quiser destacar alguns exemplos para eles, principalmente em relação a resíduos sólidos. A lista que a gente recebeu de resíduos sólidos, na verdade, tanto de manejo de águas pluviais também, ela veio parcialmente preenchida, né, como a Andreiva destacou,
E, assim, às vezes a gente requer, né, que algumas informações sejam mais detalhadas, até para refletir isso nos produtos C e em outros produtos também, né, no D, no E e no F, que é muito importante essas informações. Porque, por exemplo, como a gente está com dificuldade na questão da ida ao campo, então a gente não tem a noção, né, da dimensão da questão do serviço em relação ao município. Então, esse repasse de informações o mais detalhado possível, né, com os anexos. A gente enviou todos os documentos, né, e as instruções necessárias para preenchimento. Então, é importante refletir toda essa situação do município para que o produto ele possa estar o mais fechado, né, o mais completo possível e abarcar tanto as áreas urbanas, rurais, todas as comunidades possíveis, né, em todos os detalhes que o Plano Municipal de Saneamento Básico ele exige. Então, a gente reforça, salienta isso com vocês, a questão né, da seleção aí de funcionários, né, do comitê executivo, né, que tem proatividade, que tem esse engajamento, também para esse repasse de informações e sanar nossas dúvidas, né? Então, acho que é importante frisar isso para vocês. No caso, a gente está com alguns questionários, alguns checklists pendentes, né? Aí eu posso até encaminhar para vocês os questionários que ainda não foram preenchidos e esses de resíduos sólidos de manejo de águas pluviais, com as informações que a gente tem até o momento para vocês tentarem depois preencher de maneira mais completa. Aí, gente, uma questão muito importante o que acontece? Como a gente trabalha com vários municípios, a gente tem um período que a gente trabalha com o documento de cada município. Aí, por exemplo, nesse final de ano, a gente estava responsável por mexer com o município de Rio Pardo de Minas. E aí, no começo do ano que vem, a gente vai estar trabalhando com o documento de Novo Horizonte, por exemplo. E como a gente ainda não recebeu essas informações, né, acabou que não chegou para a gente em tempo hábil, eu e Gabriel vamos nos esforçar para a gente conseguir complementar essas informações, mesmo que não estejamos no momento do município de Rio Pardo de Minas. Só que a gente precisa que vocês tentem enviar essas informações que estão pendentes para a gente o mais rápido possível. Aí eu estava querendo conferir com vocês se vocês acham que é possível enviar talvez até dia 15 de janeiro, porque o que vai acontecer? Brincadeira, né? Assim, só explicando para vocês, a gente vai enviar a versão parcial, né, do produto C, ou seja, tudo que a gente conseguiu adiantar sem ir para a campo ainda, no mês de fevereiro, e também o produto D. E igual como eu comentei com vocês, a gente depende muito do produto C para ter um produto D de qualidade. Como essas informações, muita coisa ainda está pendente, então, assim, vai chegar o documento bem completo para vocês. Se vocês conseguirem enviar em janeiro, seria bom para a gente conseguir enviar um documento mais completo. Assim, se vocês não conseguirem, tudo bem, porque depois que a gente for para campo, a gente vai ter o momento para finalizar os documentos, né? A gente vai inserir todas as informações que estavam pendentes, as informações coletadas em campo, né? Na hora que a gente for no município. Mas, assim, para a gente conseguir enviar um documento parcial para vocês o mais completo possível, a gente precisava que esse repasse de informações fosse já no começo de janeiro, porque, igual eu falei, a gente vai enviar para vocês em fevereiro, para dar tempo da gente incorporar. Agora, se vocês acharem que é totalmente inviável, a gente pode combinar uma outra data. Entendeu? Mas, assim, a minha sugestão era essa. Aí, tá, como vocês, eu não sei se vocês já tiveram acesso a esses questionários, qualquer coisa eu posso encaminhar, vocês dão uma olhada, né, para vocês terem uma ideia da dimensão desses questionários e depois vocês dão retorno, se é possível ou não, a gente ficar com essa data de 15 de janeiro. E se vocês falarem que não tem jeito, aí a gente vê o que é possível, tá? Entendeu?
O esforço vai ser feito. Agora, eu não vi ainda todos os funcionários, mas eu vi um com a Copasa. Se for parecido com o da Copasa, são muitas informações. Porque, assim, esses questionários, eles não foram feitos para uma pessoa só preencher, né? Que igual tem a parte que a Copasa preenche, tem a parte que a Secretaria de Saúde, a parte que a Secretaria de Educação. Mas, assim, se juntar tudo é muita informação. A ideia é que cada um, seu responsável, preencha a parte que é de sua responsabilidade e encaminhe para uma pessoa central passar para a gente. Aí a gente sugere que seja o coordenador do comitê executivo. Eu não sei se vai continuar o Igor, se vocês vão mudar, né, dentro das modificações que vocês vão fazer, mas assim, essa pessoa que vai ser o coordenador executivo de ficar responsável por distribuir as informações que devem ser preenchidas e retornar para a gente tudo preenchido. Aí eu vou fazer isso então, vou enviar para vocês e vocês avaliam, por favor. Certo. Mas aí é só explicando isso, que a gente tem essas datas, né, para a gente conseguir fazer